O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão, juntamente com esta geração, e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Muitas vezes a gente já ouviu que é preciso ter uma fé ninivita. O que significa isto? Significa que Nínive, desde o rei até os animais, viviam distantes de Deus. Não amavam a Deus, não temiam a Deus, não conheciam os seus mandamentos. E era preciso recordar aos ninivitas que Deus existe, que Ele vê todas as coisas e que as nossas escolhas, as nossas ações, as nossas decisões, os nossos atos, eles têm consequência individual, eles têm consequência social, eles têm uma consequência universal. É isso que significa uma fé ninivita. Deus é amor misericordioso, Ele é um Pai criador. Ele não criou o ser humano para destruir o ser humano. Somente que se o homem não se emenda, se o homem não vive no caminho correto, no caminho de Deus, ele está caminhando com as suas próprias pernas para a autodestruição. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Então Deus envia os profetas para acordar. Desperta, tu que dormes, levanta-te dos mortos, Cristo te iluminará. E as pessoas, por não fazer o dever de casa, por esquecer que Deus é o único Senhor, só a Ele nós devemos prestar o culto. Ele nos deu leis, fez aliança conosco, e se a gente esquece disso, sem perceber ou percebendo, nós vamos para um caminho de destruição. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus fez uma aliança com Adão. Qual que era a aliança? Poderás comer de todas as frutas, de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus fez um trato, uma aliança, um trato, é um pacto com Deus. Adão e Eva, eles quebraram esta aliança, entrou o pecado, o sofrimento e a morte. A consequência disso foi uma humanidade sem Deus, a ponto de se prevaricarem e se destruírem, em baixezas, em toda espécie de imoralidades e de impiedade. Foi quando Deus fez a segunda aliança com o ser humano, a aliança de Noé. Veio o dilúvio, purificou todas as coisas, sobrou somente 8 pessoas,
e Deus fez aliança com Noé, e o sinal dessa aliança era o arco-íris. Esta é a segunda aliança que Deus fez com os homens. Mas depois que os filhos de Noé começaram a se multiplicar com as suas esposas, veio novamente a corrupção à terra, e Deus fez uma terceira aliança, agora com Abraão, uma aliança mais perfeita, onde Abraão foi provado na fé e sacrificou o seu filho Isaque. Tanto é que Deus não quis esse sacrifício, e o próprio Abraão profeticamente disse: Deus proverá o cordeiro, meu filho. E a partir de Abraão vem a circuncisão, e Deus começa a marcar o seu povo na carne. Essa é a terceira aliança que Deus fez com a humanidade. Depois veio uma quarta aliança, aliança com Moisés. Moisés faz aliança com o povo, trazendo a lei e a Páscoa. Qual que foi a aliança mosaica? Deus deu as 2 tábuas, os 10 mandamentos, e selou os 10 mandamentos com o sangue do Cordeiro Pascal. Mas também foi insuficiente, e por fim Deus fez uma quinta aliança com a humanidade, a quinta, a nova e eterna aliança, que é o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Em Jesus Cristo nós temos o novo Adão. Em Jesus Cristo nós temos uma descendência purificada, como de Noé. Em Jesus Cristo nós temos um povo escolhido, como em Abraão. Em Jesus Cristo nós temos a plenitude da lei, que é a graça, e o verdadeiro sacrifício, que é Ele mesmo. Então Deus não irá fazer mais alianças, porque, como Ele disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Este é o cálice do meu sangue, que será derramado por vós, o sangue da nova e eterna aliança. Então, quando a gente entra na quaresma, quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente percebe que Deus continua falando através dos seus santos, os profetas, é para a nossa conversão. Uma fé ninivita significa uma emenda autêntica de vida, e é o que está escrito. Nós acabamos de ouvir em Jonas capítulo 3, versículo 8: homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Nós ouvimos também a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 7, versículos 6, 8 e 9. Está escrito assim: o Senhor teu Deus te escolheu dentre todos os povos da terra, para seres o seu povo preferido, porque o Senhor vos amou e quis cumprir o juramento que fez a vossos pais. Foi por isso que o Senhor vos fez sair com mão poderosa e vos resgatou da casa da escravidão, das mãos do Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o único Deus, um Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações para aqueles que o amam e observam os seus mandamentos. Sair da casa do Faraó, sair do domínio do Faraó e sair do Egito, ensina os padres da igreja, significa um cativeiro espiritual. Quem é libertado do Egito? Quem sai do pecado. Quem é libertado das mãos do Faraó? Quem sai das correntes de Satanás. Por que nós estamos vendo, nesses tempos, uma perseguição tremenda contra o Frei Gilson? Qual que é o motivo dessa perseguição? Não só contra o Frei Gilson, mas com todas as pessoas que levam a libertação, que levam a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que liberta. Liberta do que, Padre? Do cativeiro espiritual.
que liberta das garras do maligno. 1 João capítulo 3, versículo 10. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E qual que é a obra por excelência do diabo? O pecado. E o pecado, ele leva o ser humano a uma escravidão espiritual. Todas as pessoas que anunciam o Evangelho, todas as pessoas que catequizam, que faz o bem para o próximo, está levando à liberdade, como está em Gálatas capítulo 5, versículo 1, é para a liberdade que Cristo vos libertou. E libertou do que? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E quando acontece essa libertação desse cativeiro espiritual, o homem volta a ser imagem e semelhança de Deus. E é para isso que nós estamos aqui. A quaresma tem essa essência. Tanto é que as leituras que a liturgia nos coloca, primeira leitura, o salmo, o evangelho, a liturgia das horas, a igreja, ela precisa levar aos homens o que Moisés levou para o povo de Israel, a verdadeira libertação. Libertar do Egito significa libertar da casa da escravidão, do pecado. Sair das correntes do faraó significa sair das mãos do diabo. Ezequiel capítulo 18, versículo 30, 31 e 32. Arrependei-vos, convertei-vos de todas as vossas transgressões, a fim de não terdes ocasião de cair em pecado. Afastai-vos de todos os pecados que praticais, criai para vós um coração novo e um espírito novo, porque havereis de morrer, ó casa de Israel. Deus está perguntando, por que vocês querem morrer? O salário do pecado é a morte. Por que vocês querem morrer? Por que vocês querem sofrer à toa? Por que vocês querem perder a paz? É isso que Deus está perguntando. Por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Pois eu não sinto prazer na morte de ninguém. Oráculo do Senhor Deus. Convertei-vos e vivereis. Rezar, gente, muda os corações. Rezar o rosário de madrugada, rezar o rosário de tardezinha, rezar o rosário durante o dia, vim fazer adoração santíssimo, isso muda a vida. Hoje eu falava para uma pessoa, falei, perceba meu filho, perceba, que quando a gente vai dizendo não à televisão, não ao WhatsApp, ao computador, não ao celular, ao rádio, à música, a sua oração simples que foi feita ali, a liturgia das horas, ou uma leitura da Bíblia, ou aquela meditação que você fez no carro, aquele terço que você rezou no carro, no trânsito, vindo para casa, ou aquela homilia que você ouviu com atenção na hora que você estava vindo no carro ou em casa, depois que você rezou, depois que você levou o teu coração a Deus, conversou com Deus, ouviu a palavra de Deus, presta atenção, se você for uma pessoa mortificada, se você souber fazer o silêncio, estiver na graça de Deus, comungou na última missa que participou, Deus fala com você o dia inteiro, porque Deus habita no coração do justo. Quanto mais uma pessoa faz silêncio, quanto mais ela está ali fazendo almoço, a pessoa saiu, foi na missa de manhã, comungou, fez um pouquinho de adoração, ora et laborat, passou no mercado, fez a compra, passou na padaria, foi pagar um negocinho, chegou em casa, está fazendo comida, está ali cortando a batata, lavando o arroz, pondo a carne para cozinhar, devagarzinho, mas no silêncio. Se você comungou cedo, rezou, fez adoração, está trabalhando, está fazendo o seu almoço, cortando legumes, se você está quietinho ali no coração, Deus vai falar com você, tuas ideias vão ficar claras.
Você vai ter ideias claras a respeito das coisas que você precisa decidir na sua vida. O que é do inimigo, aquelas trevas que envolvem, infelizmente, a vida de todos nós, que são as preocupações, as tristezas, as consequências do pecado lá de trás, os vícios capitais que nos escravizam. Se você reza e faz silêncio, Deus fala no teu coração. Arrependei-vos, convertei-vos de todas as vossas transgressões, a fim de não terdes ocasião de cair em pecado. Afastai-vos de todos os pecados que praticais. Criai para vós um coração novo e um espírito novo, porque é a vez de morrer, ó casa de Israel. Aqui você pode colocar o seu nome. Qual que é o seu nome? Deus está perguntando para você: por que você escolhe a morte? Por que você prefere o pecado? Por que você acha que a tua cabeça é a tua sentença? Você tem um Deus, Ele está acima de você. Você tem uma lei, Deus derrama a graça dEle na nossa vida, e Ele está perguntando: por que insistir no erro? Por que ficar no adultério? Por que ser mentiroso? Por que continuar fofocando? Por que inverter o papel do ser humano, do homem e da mulher? Para que ser antagonista das coisas que Deus colocou? Por que querer criar? Por que a gente insiste em querer ser Deus? Já existe uma igreja, Deus deixou uma igreja para nós, deixou os sacramentos, a sua palavra. Para que complicar as coisas? É isso que Deus está dizendo. Se me ouvirdes, vivereis. Tereis um coração novo, tereis uma mente nova, renovada, pois eu não sinto prazer na morte de ninguém, na ruína de ninguém. Oráculo do Senhor Deus. Convertei-vos, convertei-vos e vivereis. Padre, mas essa conversão aqui é só para quem vive na prostituição, quem vive na corrupção, quem vive nos assassinatos, é só para gente que vive uma vida muito feia? Não, esta conversão é para todos nós. O profeta Jonas foi anunciar a conversão a toda a cidade, o rei, o prefeito, o governador, os sacerdotes, os médicos, os políticos, e vem descendo todas as classes, classe média alta, classe média baixa, os pobrezinhos, para todo mundo, conversão para todo mundo, porque a mudança ela parte no coração, é lá no profundo que mora o pecado, mas é também no profundo do coração que Deus habita e quer fazer a sua morada. Todas as vezes que nós entramos na quaresma, e vai repetir muitas vezes, o faraó, Deus nos libertou de Israel, da casa da escravidão. Entenda isso como um cativeiro espiritual. Ensina os santos doutores místicos, os padres da igreja. Padre, o que é o Egito hoje? O Egito é este mundo. E o faraó, padre, é o sistema deste mundo. É o governo deste mundo, aquele que tem o poder financeiro, aquele que tem o poder bélico, que escraviza o ser humano, e nós vamos entrando nisso daí, e nesse cativeiro espiritual, infelizmente, as pessoas não veem com os olhos físicos, mas quem está no pecado, está sobre as garras do demônio. Agora você está entendendo, porque tanto ódio contra um frei carmelita, um jovem sacerdote que acorda 4 horas da manhã para rezar o rosário diante do Santíssimo. Meu Deus do céu, você está vendo? Esse é um testemunho que Jesus está vivo no Santíssimo Sacramento. Deus está permitindo tudo isso para mostrar para nós o quanto que o poder das trevas treme diante do rosário rezado diante do Santíssimo Sacramento. Porque São Pedro, Julião e Marte, ele diz assim: não existe mal que resista à oração do rosário diante do Santíssimo Sacramento.
Agora imagina 1.200.000 pessoas fazendo isso ao mesmo tempo. Imagina a força no mundo espiritual que tem isso. Misericórdia. O poder libertador, que vai libertar almas cativas, mentes que estão debaixo da mentira, pessoas que têm 2 olhos no rosto, graças a Deus, está enxergando fisicamente, mas está cego espiritualmente, e Deus vai alcançando, vai acontecendo uma libertação, porque a Virgem Maria, Rainha do Rosário, Nossa Senhora, está viva, com o seu corpo ressuscitado à direita também do seu Filho Jesus, e quando nós rezamos o rosário, Nossa Senhora se faz presente, e aonde Nossa Senhora entra, o inimigo sai. Onde o Santíssimo Sacramento é exaltado, onde Jesus é louvado, adorado, as cadeias são quebradas. Isso é Quaresma, isso é Igreja Católica, a ponto de pessoas, jornalistas, do meio secular, pessoas que não estão ligadas à religião católica, estão levantando também para defender o Frei Gilson e também essa iniciativa de oração. Quantos pastores protestantes, homens que se dedicam a vida para estudar a Bíblia, elogiando, agradecendo o Frei Gilson, porque não é o Frei Gilson, filho do papai dele, filho da mamãe dele, não, é Jesus sacerdote no Frei Gilson, mas não só no Frei Gilson, mas em todo sacerdote, que anuncia a palavra de Deus na Santa Missa, que consagra o pão e vinho, que reza o rosário. Então Deus, nosso Senhor, Ele está fazendo na nossa vida uma obra gigantesca de libertação, rezando, meditando durante esses dias da Quaresma, me vem forte no coração, mas isso me vem muito forte, que Deus está permitindo um verdadeiro divisor de águas, um antes e depois. Está escrito na primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 17, que o julgamento começará pela casa de Deus. E São Pedro diz que Deus não poupou nem mesmo os anjos, mas através da sua palavra, da verdade que é Cristo, houve uma divisão entre os anjos. Se os próprios anjos tiveram que escolher se eles iam ficar com Cristo ou longe de nosso Senhor Jesus Cristo, isso está acontecendo com a igreja, isso está acontecendo com os cristãos, que trazem o nome de cristãos, que dizem crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo, na Santíssima Trindade. Deus está permitindo um divisor de águas, ou você está comigo, ou você está contra mim, ou você recolhe comigo, ou você dispersa. Lucas 11, 23. Jesus mesmo disse: e vós quereis retirar-vos agora? João 6, 67. Não, Senhor. A quem nós iremos? João 6, 68. Só tu tem palavras de vida eterna. O Evangelho relata para nós que grande parte das pessoas, dos discípulos que seguiam Jesus, daquele momento em diante, voltaram para trás. Deus está permitindo a nós uma decisão, e essa decisão vai custar a nossa vida, como custou aos anjos serem agraciados, anjos agraciados, cheios de luz, ou anjos sem a graça. A palavra sem a graça de Deus, etimologicamente, desgraçados, anjos caídos, anjos desgraçados, se tornaram demônios. O que aconteceu com os anjos, acontece com os seres humanos. Deus está permitindo um tempo dessa decisão, e essa decisão, segundo o Evangelho de hoje, precisa ser urgente, como foi a decisão de Nínive.
todos eles se decidiram pelo Senhor, e o castigo que pairava sobre aquela cidade foi embora. Deus queira que através do rosário, através de uma quaresma verdadeiramente espiritual, nós possamos decidir por Jesus Cristo, decidir pela nossa salvação e conversão. E é um coração liberto, um coração voltado a Deus, que está cheio do seu Espírito, é que vai amar o próximo e praticar muitas obras de caridade. Somente assim. Porque filantropia e boa vontade, por mais que todos os seres humanos tenham que se esforçar para isso, mas isso é insuficiente para salvar o ser humano. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, São Paulo disse: se eu falasse a língua dos anjos, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu tivesse a fé a ponto de transportar montanhas, se eu peregrinasse o mundo inteiro pregando e convertendo todo mundo, se eu desse todos os meus bens aos pobres, bens materiais, comida, roupa, tudo que os pobres precisam, se eu desse o meu próprio corpo a ser queimado, se eu não tivesse caridade. O que é caridade? É fé, esperança autêntica em Jesus Cristo, amor pela pessoa de Jesus Cristo e reconciliação com Deus. Isso é caridade. Se eu não tiver caridade, ou seja, um coração transformado, convertido, mudado por Deus, de nada vale os esforços humanos. 1 Coríntios capítulo 13, quando a Bíblia mostra para nós que estamos no deserto e que estamos num êxodo, estamos saindo desse mundo, buscando a casa do Pai. Deus está nos libertando do faraó para nos levar para a vida eterna. Esse é o sentido mais profundo da quaresma. E quando a gente se decide por isso, o inferno treme. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.